Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, o Senhor trouxe a sua palavra em frente no Evangelho de Lucas. Vamos achar o capítulo, já anunciamos. Lucas capítulo 14. Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. O que o Senhor nos trouxe à frente para ler foi isto. Lucas capítulo 14, no verso 15 em diante. E, ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a um começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esta palavra para as crianças e para a mocidade, e para toda a igreja, para todos os ouvintes, mas sobretudo para as crianças, nos traz um peso muito grande sobre a parábola da grande ceia. E nós temos que nesse momento, pela comunhão que já estamos, ajudar-nos uns aos outros, para que o Senhor possa iluminar como que as crianças poderiam entender isto aqui. Na verdade, tem milhares de crianças agora para ouvir a palavra, e a porção deles já o Senhor vai distribuir, a nossa também de forma muito breve. Não teremos aqui muito tempo, mas no pouco que aqui ficarmos, com certeza o Senhor nos há de alimentar. As crianças que estão ouvindo esta palavra, primeira coisa que vocês precisam saber, o que é uma parábola. Parábola é um exemplo. Parábola é uma forma que Jesus Cristo usava para conversar com os seus discípulos. Então o que ele fazia? Ele ia falar uma mensagem, uma doutrina, então ele contava uma história que era uma parábola como exemplo, não que houve exatamente aquilo que está ali escrito, é apenas uma ilustração, que isso vocês são especialistas para fazer, nas historinhas que vocês gostam, é uma ilustração para que através dela as pessoas que ouviam ele pudessem entender o que ele queria dizer, e aquilo que nós ouvimos, nós assimilamos, nós aprendemos, nós tomamos como exemplo. Por isso que muitas vezes você vai ver alguma história, algum filme, algum joguinho que traz ali imagens de seres das trevas, do pecado. Não é bom. Por mais que traz a emoção, a criança cresce agitada, nervosa, com um sentimento dentro dela da mensagem que ela ouviu durante a sua infância. E pode observar, a maioria, 90% ou quase 100% dos joguinhos eletrônicos consiste no quê?
em alguém matar alguém, em um grupo matar o outro, de alguma maneira tem alguém morrendo, alguém matando. Essa mensagem de morte, ela vai sendo incutida na mente das crianças. E Cristo traz a mensagem da vida. É o antídoto para aquilo que o inimigo colocou no mundo. E você está ouvindo hoje isso? Então o que diz essa parábola? O Senhor Jesus queria dizer para os seus discípulos a respeito do que Ele vai fazer um dia lá nos céus. E a forma que Ele encontrou para dizer foi sobre uma festa. Ceia é algo que se faz no final da tarde para o começo da noite. É como que próximo de um jantar, uma festa no entardecer, já para o comecinho da noite. Então ele disse sobre uma festa. Você gosta de festa? Com certeza. Que criança que não gosta de festa, não é, irmão? De ir num aniversário, de ir numa festa com os amiguinhos, para comer doces, para comer aqueles salgadinhos, para brincar, para se alegrar. Mas presta atenção nisso. Você já imaginou você conversar com o papai, com a mamãe, ou com aquele que cuida de você, e falar assim: eu quero fazer uma festa muito grande, bem bonita. Eu quero que coloque tudo que for de melhor, bastante comida, bastante chocolate, bastante guloseimas, e eu quero também que nessa festa tenha brinquedos, porque criança gosta de brincar e tem que brincar. Brincar não é pecado, brincar faz parte da formação do ser humano, e a criança quer brincar. Então você fala isso para o papai, olha para você e fala: tá bom, eu vou fazer essa festa, porque o papai tem condição, ele vai fazer. Ele prepara uma festa grande, bonita, põe lá aqueles escorregadores, aqueles brinquedos coloridos no jardim, coloca aquela mesa cheia de cores, cheia de doces, bolo, refrigerantes, tudo que vocês gostam, que nós não podemos muitas vezes, né? E é que as crianças se desfrutam daquilo. Olha que gostoso, a festa está prontinha, tudo pronto. Aí você fica lá no portão da sua casa, e o amiguinho não veio, a amiguinha não veio, e o vizinho? Ele está viajando. E o da frente? Ele saiu, eu vi ele saindo, mas ele não voltou. E ninguém chega na sua festa. Que alegria que vai ter essa festa. O que você vai fazer com ela? Não tem o que fazer, porque não tem alegria, onde não tem participantes. Tudo aquilo que foi preparado, qual que é o sentimento que você vai tomar? Naquela hora vai tomar você. Você vai chorar, você vai espernear. Mas tem doce, mas eu queria compartilhar com os meus amiguinhos. Mas tem brinquedo, mas brincar sozinho não tem graça. Mas você convidou todos, mas eles não vieram. Não é ruim? É ruim demais. É ruim demais. E o Senhor falou isso para eles. Um certo homem, porque antes um pouquinho, ele estava à mesa com vários homens, e dentre eles pessoas bastante importantes, e alguém disse assim: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Essa expressão comer pão quer dizer cear, quer dizer uma refeição, é uma expressão da época que significava uma boa refeição. E o Senhor disse assim, o Senhor Jesus disse assim para eles: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Olha, grande, a expressão grande, o superlativo vem aqui para destacar que era uma festa grande, uma grande ceia, e convidou a muitos. Naquela época que essa palavra foi escrita, comida era uma coisa escassa, não era com tanta fartura. Então o que eles faziam? Eles convidavam, esperava a pessoa dizer que vinha, para saber quanto fazia de comida, quanto faria de refeição, porque não podia ter sobra, era algo muito desumano, porque não tinha comida em fartura. Então se preparava para aqueles que vinham. Então ele disse aqui, preparou uma grande ceia, é aquela festa que nós falamos, e convidou a muitos. Olha, os convites foram distribuídos, e os convites entregues, aquele senhor começou a preparar a ceia. Quando tudo estava pronto, igual ao seu aniversário, mesa pronta, brinquedo pronto, tudo pronto. Quando tudo estava pronto, aquele homem chamou um dos seus servos que trabalhava para ele e falou: vai, avisa os convidados que já pode vir, que está tudo preparado para servir. E ele foi avisar a todos que estavam convidados e que tinham falado que iam vir na festa. Só que um disse assim: eu
se deu por escusar, quer dizer desculpar-se. Ele se desculpou e disse: eu comprei um campo e agora eu tenho que ver esse campo. Comprar um campo é como comprar um sítio, uma fazenda. Ninguém compra um sítio, uma fazenda no final de tarde e vai ver como é durante a noite. Ele vai ver o que ele comprou por muito tempo, para ver se a terra produz, se tem gado, se tem pasto, se tem plantação. Ninguém compra uma fazenda de repente. Por mais dinheiro que tenha, vai ver se está comprando certo. Aquilo era uma mentira. A preocupação dele estava nos seus bens terrenos. O segundo deu outra desculpa: olha, eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Ninguém experimenta boi, nesse caso experimentá-los porque os animais eram usados para a agricultura. Ninguém vai experimentar durante a noite. Eu peço que você me desculpa. Olha, preocupado com o trabalho, um com os bens, o outro com o trabalho. E o terceiro? O terceiro, casei, portanto não posso ir. Outra desculpa: ninguém casa da tarde para a noite. E esse terceiro foi mais grave ainda, porque nem desculpa pediu. Por que não desculpa pediu? Porque o casamento, nesse caso aqui desta parábola, ele traz o relacionamento. Relacionamento muitas vezes são vítimas de paixões, e a paixão cega, destrói, corrompe, acaba. Glória ao Senhor. As crianças estão vivendo a festinha que eles fizeram. E o pai, que a festinha não teve convidados, com certeza vai dar um jeito de buscar alguém para fazer o seu filho feliz. Vocês podem ficar contentinho que na festinha de vocês vai ter gente. Mas agora é com gente grande que Deus fala. E o recado é curto e é objetivo. O Senhor preparou uma grande ceia no céu. E convidou muita gente. E tem muita gente que disse: Senhor, eu vou te servir pela vida ou pela morte, eu vou ser crente, eu vou ser cristão, eu vou estar nos passos de Jesus Cristo, eu vou ser até o fim da vida um servidor de Deus. E o Senhor está mandando na terra o seu recado e a sua mensagem, através dos evangelistas, dos mensageiros, daqueles que Deus usa, quer irmãos, quer irmãs, homens ou mulheres usados por Deus nesta terra, dizendo: Cristo voltará. É o aviso que a ceia está pronta, está perto o dia do Senhor, e às portas está o nosso Salvador. E os convidados aonde estão? Vendo o campo, vendo as suas riquezas, desfrutando os deleites da vida, indo atrás das paixões infames, atrás dos prazeres da carne, da manifestação da sensualidade humana, e desfrutando tudo que o mundo está oferecendo através do pecado, cegos por não ver o que o mundo está trazendo como contaminação. Então, aqueles que foram convidados estão se recusando à grande ceia que haverá nos céus. E hoje Deus manda esta palavra numa reunião de jovens e menores, e alguém poderá estar estranhando. E que vamos fazer se você estranha esta palavra? Ela tem que vir a todos os ouvidos. A criança hoje ouviu falar do seu aniversário. Ela tem que entender que o aniversário é aqui na terra e esta ceia é lá no céu. Ela vai crescer e ela tem que tomar uma decisão: amar o dinheiro, amar o sucesso, a fama, ter paixões humanas, ou adorar a Deus e amar a Cristo como seu Salvador. Você que está ouvindo esta palavra, é este o recado que Deus manda para esta terra. A ceia já está pronta. Eu estou mandando os meus avisarem o mundo que já vou abrir a porta para que aqueles que quiserem participar entrem por ela. Não haverá amigos, não haverá favores, não haverá irmãos, aquele que tem uma fama, que tem um poder, que poderá ajudar. Não, o poder humano cega, o crescimento humano pode derrubar o ser humano. Mas o que disse aquele Senhor? Ninguém veio, não são dignos da minha ceia. Vai agora pelos valados, pela cidade, por onde você encontrar um pobre, um aleijado, um manco e um cego, traz para cá.
Glória ao Senhor. E você que está ouvindo essa palavra na sua casa, talvez como Deus deu na oração, nem o leite da manhã você teve, porque o seu papai é pobrezinho. Você pode dizer: será que é esse o pobre da palavra? Não, o pobre neste mundo pode não ter dinheiro, mas ele pode ser rico da graça de Deus, e quando ele ajoelha, as coisas multiplicam. Você não sabe ainda, mas o pãozinho na sua mesa, às vezes a mamãe reparte por 2, 3 filhos, e ela chora por não entender quantos pedacinhos saem. Glória ao Senhor. Quantas vezes nós vamos ao mercado e com 100, 200 reais não enche uma cestinha, e o pobre vai ao mercado e enche um carrinho e vai passando, e quando a moça termina, ela olha e fala: 100 reais, 150. Como se explica? Não tem explicação, e não importa, porque o pobre no mundo, rico com Deus, tem nas suas mãos o Todo-Poderoso, que é o seu socorro. Mas o pobre do espírito, que não tem um glória, não tem uma virtude, não tem um louvor, o cego espiritual, que se incha tanto com a vaidade e o orgulho, e para de ver o seu próximo precisando de misericórdia, de perdão e de amor. O aleijado na terra às vezes precisa de uma cadeira de rodas, mas ele consegue andar o mundo todo com a capacidade intelectual que Deus lhe dá. Mas o aleijado espiritual pode ter a fortuna do mundo inteiro, mas não dá um passo na graça, e cada dia mais longe dos céus. Glória ao nome do Senhor. O manco na terra, às vezes ele manca de uma perna e alguém ri, debocha dele, mas aquilo é humano. Mas às vezes no espiritual ele caminha em lugares celestiais, ele entra no santuário de Deus e sai a qualquer hora. Então aqui está esta bendita e santa palavra. Há uma ceia preparada no céu. Mocidade que está ouvindo esta palavra, cooperadores de jovens e menores, amigos, irmãos, parentes, ouvintes, não importa a religião que você está, não estamos pregando religião, pregando igreja, estamos pregando Jesus, o Salvador do mundo. A ceia está preparada. Vinde, porque as portas já estão por se abrir. Sinta o aroma da comida que está preparada. Quantas vezes chega-se numa festa, ainda não entrou no lugar da festa, mas alguém já fala: olha, eu sinto o cheiro de um assado, eu sinto o cheiro de um preparado tão especial. Aquilo é o sabor do que você vai provar. E a palavra termina aqui: se você crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, sinta agora o cheiro da salvação, o cheiro de vida, o cheiro da paz. Sinta agora o cheiro da virtude que está descendo na terra, e que Deus vai tomando cada um que crê na sua palavra. Dá para você sentir o aroma? Dá para você provar este cheiro agora? Glória ao nome do Senhor. Diz o Senhor: abri vós, ó portas, abri vós, janelas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Em Isaías 25 está escrito: e o Senhor preparará no seu monte um grande banquete, com gordura, com fartura e com poder. Receba de Deus o cheiro do banquete que está preparado. Glória ao nome do Senhor. E se a tua alma se deliciar pelo cheiro, prove agora o amor daquele que preparou esta festa. Muitos estão indo embora dos seus interesses, mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A ceia está preparada. Moço, você tem condições de dar um passo atrás? Dê 2. Irmão, dá para você voltar um pouco? Você avançou demais, volta um pouco. Vamos abaixar por esta palavra, que Cristo nos exaltará por ela. A ceia está preparada. E vejam vocês que em Mateus, esta mesma
mesma palavra traz um outro detalhe. Quando aquele homem chegou e chamaram ele para a ceia, o dono da festa olhou, estavam vestidos de vestidos nupciais. Não eram pobres, não eram aleijados, mancos, cegos, encontrados nos valados, nos cantos da rua. Como que entraram vestidos? Porque foi dado vestes novas. Santo é o nome do Senhor. Vestes novas sejam, pois, distribuídas por esta palavra. Comunhão, irmãos, comunhão, porque agora o mestre vai distribuir roupa nova. Aleluia! Veste nova, mitra nova. Estenda sua mão cansada, eu coloco em você uma aliança. A festa te espera no céu. Renovado sejam as tuas forças, e o convite está aqui. O banquete do Senhor, o teu nome está na lista. Te espero lá. Deus seja louvado. Aleluia, aleluia, aleluia. Oremos a Deus.